Querem oportunidade internacional na vida de vocês. E ele fala para vocês sobre a evolução da manutenção desde antes da Segunda Guerra, tá? Até agora. Mas o que é que eu quero frisar para vocês aqui para a gente começar a debater? São os tipos de manutenções que nós temos, né, implementada no Brasil. E vou deixar em branco aqui. E quais são as vantagens e desvantagens dessas manutenções? Quais são os tipos de manutenção que a gente tem? Corretiva, corretiva, preditiva. Corretiva, Preventiva. preventiva, Preventivo. tem uma quarta agora. Vamos ver se vocês estão atualizados aí? Falta de leitura. Se vocês estivessem lendo, vocês iam ver que há muito tempo já tem uma chamada proativa. Só tô lembrado. Ah, lembrou? Foi? Você não estava com a garganta doente, é? Tá bom. Vai lá. Agora, só a quem eu perguntar responde. Ok? Sebastião. Já gravei seu nome. Agora você tá perto. O que é uma manutenção corretiva para você? Aquela manutenção se uma máquina está funcionando, né? A gente tem que parar para fazer uma manutenção. Tá? Seria uma manutenção corretiva. Vamos ver, se um vazamento lá, a gente para para essa manutenção corretiva. Então você quer me dizer, esse é isso que eu vou te falar, que a manutenção corretiva, ela ocorre de surpresa, ocorre no momento de uma quebra. Não, pode ser que também não, porque como você surgiu um pequeno vazamento lá, aí dá para operar, mas Você pode sempre corrigir depois, aí vai parar mas pra fazer sempre o problema vai ocorrer para você corrigir. Não é isso? positivo. Então tá, é isso aí mesmo. Tá? Marcos Bahia. E Erivelton lá. Eu já gravei o nome dos três que eu não lembro. Os três eu vou perguntar. Vai lá, Marcos Bahia. O que seria uma manutenção preventiva? Uma manutenção prévia que, sem esperar que o equipamento vá quebrar, a gente faz uma manutenção. Faz aí uma programação de manutenção diária, semanal, semestral. Tá. Então ele se baseia em alguma coisa para prever a periodicidade que ele vai intervir no equipamento. É isso? Mas que coisas seriam essas que a gente trabalharia para fazer isso? Hora de trabalho do equipamento. Não seria assim, a gente dizer, recomendações do fabricante? Não é isso? Também. Uma outra poderia ser o quê? Experiência. Inspeções. Não vale? Vale. Inspeções do equipamento. Hã? Inspeções do equipamento. As pessoas estão fazendo Inspeção. uma recomendação para o fabricante. É. Não, porque existe algumas avarias na máquina que através de uma inspeção você pode diagnosticar e programar a manutenção. Não é preventiva. Tipo assim, não é preventivo? Não é preventiva. Ela está dentro lá da recomendação do fabricante. Isso tá. Também não. É preditiva. Também não. Erivelton, que é manutenção preditiva. Preditiva. Digamos que seja uma manutenção, correção. Aí é corretiva. Não, no caso você verifica algum problema na máquina, aí você vai fazer aquela manutenção, como se fosse uma manutenção de 10 mil horas, sei lá. Aí é preventiva. Preventiva. Preditiva. Quem quer ajudar ele? Preditivo, por exemplo, eu posso sair agora com a maceta na mão, na minha área de trabalho e verificar, tá, pode acontecer, entendeu?
o parafuso está caindo, eu vou notar aqui, O rolamento, Rolamento, o estetoscópio. Não. Isso aí é ronda operacional. A preditiva é quando você faz uma análise do equipamento, então da peça, para ver se ela tem condições de trabalhar mais tempo. Garoto. Isso aqui eu vou deixar por último, tá? Ficou perto do portel aí. Tá. Gente, o que vocês falaram aí, que você estava tentando explicar, é preditiva, tá? Pois é, mas é justamente isso. Eu estava pensando o seguinte, pô, você vai fazer uma análise de equipamento, mas se você pega, por exemplo, uma hipótese, a máquina está com ruído, você pega os estetoscópios e vai lá e verifica o ruído do rolamento. Você sabe que o rolamento está com problema e que ele vai ter uma vida útil para quebrar. Aí você programa aquela manutenção, não seria Preditiva. preditiva. É isso? Falou, você não chega na essa objetiva aí, ela tem 3 tipos de situações para ela, no caso, programada, urgente, emergente, no caso, dependendo do equipamento. 3 não, tem 2. Vamos lá ver. Corretiva, gente. É a pior manutenção que tem. É a manutenção surpresa. Pega a gente de calça curta. Você está aqui agora, quebrou o eixo do motor. Não tem o que fazer. Tem que parar a máquina, comprar um eixo e colocar um eixo. Tá? Essa é a manutenção corretiva. Mas alguém falou aí que eu passei na área e estou vendo o início de um vazamento em algum lugar. Mas não quero me arriscar a apertar, porque pode estourar ou aumentar o vazamento. Eu já sei, vou registrar na OS, mas assim que parar, eu vou corrigir. É corretiva também. Identifiquei, não posso agir, mas eu vou corrigir aquilo ali. Passa a ser corretiva. Só que não é uma corretiva emergencial. Mas, ó, eu tenho uma tubulação que tem um flange aqui, começou a gotejar aqui, mas aqui embaixo é uma chapa que está saindo os gases de exaustão e essa chapa está a 400 graus. Aí eu vou parar, independente que só esteja caindo de gota em gota. Por quê? Isso aqui pode causar um incêndio. Eu estou caindo combustível em cima de uma chapa quente. Essa coisa tem que ser bem analisada. Mas a tubulação está caindo no chão de gota em gota e está lá. Aí eu não vou parar nada. Eu consigo sobreviver com isso aí sem risco. Nem para o equipamento, nem para as pessoas. Fazer a análise. Todas as duas são corretivas. Mas essa é a manutenção onde se perde mais dinheiro. Nós temos um eixo aqui de motor na fábrica. Vai levar 3 meses para chegar aqui. Levou mais. 3 meses a máquina indisponível, se eles tiverem em estoque. 3 meses a máquina indisponível, nós vamos pagar uma multa monstro. Tá? E aí, quem é que veio para tentar solucionar isso? Tá? Agora, gente, entendam bem. A manutenção corretiva, ela nunca vai deixar de existir. Porque a única maneira segura de eu trabalhar em função dessa manutenção aqui é se eu tivesse uma máquina inteira de reserva para quebrar ou tirar daquela ali. Esse é o sonho da manutenção, mas é um sonho impossível, ok? Mas ela sempre vai ocorrer. Quem é que vai comprar um gerador e deixar um gerador de reserva? Muito difícil. Mas o gerador não pode pegar fogo? Vai ter que ser uma corretiva, não é isso? Alguém compra esse eixo lá de manivela do motor lá e deixa de reserva aí? Não. É muito caro, ocupa muito espaço, é estoque e as pessoas agora querem trabalhar com uma coisa chamada just in time. Tá? É você ter fornecedores pré-cadastrados que tenham peças suas em que você paga às vezes um valor por isso, o cara tem isso lá no estoque dele, para quando você precisar, sei lá, comprar. Chama just in time. Só que às vezes a empresa não quer pagar por isso, o cara manter esse estoque lá. Ok? Tem uma empresa aqui que já faz isso. Então, o filho do dono mesmo já faz isso. Pois é. Essa tá empresa. Ok, gente? Então, essa é a pior manutenção, mas ela sempre vai existir. Diga lá, Ué. No caso, a gente estava um dia à noite e surgiu uma ocorrência do sensor do cilindro,
a válvula travou, começou a alarmar. É preditiva e corretiva ao mesmo tempo, que a gente fizemos o análise para ver o que era que estava acontecendo. Abrimos a tampa do cilindro e verificamos que a válvula realmente estava travada. Comunicamos a Fernando, que é o supervisor, e paramos a máquina para corrigir. Mas aí não tem nada de preventivo. Corretivo. Tudo é corretivo. Você apenas fez uma análise do problema para ter uma solução. O que seria preventivo aí? Essa válvula travou, não travou? Ela pode travar em outras máquinas? Você estaria agindo preventivamente se quando as outras máquinas parassem, você fosse dessa mesma válvula e verificasse ela inteira em todas as máquinas, prevendo que essa falha que aconteceu nesse motor pode acontecer no outro. Aí é preventiva. É feito para todos. Tá? Você replicou o problema que você teve. Você ela travou nessa máquina, pode travar nas outras. Então foi problema de quê? De lubrificação, de engraxe, eu vou fazer em todas, nas duas plantas. Aí você já está agindo preventivamente. E esse é o espírito. Porque essa preventiva, ela é barata. Tá? Mas a preventiva, gente, a maioria das pessoas atuam em cima disso aqui. Vocês têm centrífugo aí, não tem da Westfalia? Se você pegar o manual, o cara vai ter lá. Eu não sei se é isso, gente, mas geralmente é. O cara vai ter lá, ó, 8.000 horas. Eu tenho que fazer. Tá. Eu tenho que fazer. Deu uma pausa aí, não tem Ah, sim. Vocês têm o Westfalia aí. Se vocês abrirem o manual, eu vou falar pela Alfa Laval. Eu não conheço essa centrífuga Westfalia, apesar de Porto Velho ter sido Westfalia. Mas deve estar lá, manutenção de 8.000 horas, de 12.000, de 16, tem um número de horas, baseado em horas. Aí o cara já tem um kit de manutenção de 8.000. Olha, meu amigo, toda vez que a centrífuga completar 8.000 horas, você tem que trocar todas essas peças aqui. Independente da condição da peça. Isso é a preventiva. Aí, nós temos aqui 6 centrífugas, né, por planta. Você tem que ter 12 kits para quando elas São 11 no total. Esse é o total. Tá, então você tem que ter lá 11 kitzinhos preparados para toda vez completar 8.000 horas, você trocar o rolamento, juntas e tudo mais que ele manda. Até chegar o momento em que com 20 e poucas mil horas, praticamente você tem que trocar quase tudo na centrífuga. Cara, isso para o fabricante é muito confortável. Estou fabricando peça e estou obrigando o cara a trocar. Carro que a gente compra zero, manutenção de 15.000, né? Você leva na concessionária, o cara vai trocar o óleo, vai ver o filtro de ar, filtro de combustível, etc. Tem um kitzinho básico. Se vocês não quiserem trocar aquilo ali, o carro de você para? Não. E vocês param? Não. Pode até perder o rendimento do ar, porque o filtro do ar está sujo, mas você não trocou. Vocês podem estar consumindo mais combustível, porque o filtro de combustível, a relação do ar combustível lá, que deveria ser ajustada na revisão, não foi, mas continua funcionando. Ok? Essa é a preventiva. Você faz a troca independente da condição. E isso, hoje, para o patrão, é custo. Pode ser dinheiro que a gente esteja jogando no lixo. Eu posso estar trocando um rolamento que está bom, perfeito. Mas como ele manda trocar, está num kit de 8.000, eu estou trocando. Entra aí o seguro também, né? Hã? O seguro entra aí nessa... Não entra, eu vou mostrar aqui não. Tá? E a outra coisa que eu posso fazer é usar a minha experiência. Viu, Paulo? Lá na W, não sei se tu pegou, né, que teve um problema lá na máquina 7, que estourou o gerador, e nós dizia que todas as inspeções, a ABB recomendava que fosse verificado, por exemplo, na inspeção de 12.000, de 15.000, de 36.000, fosse inspecionado as conexões de interligação do gerador. Aí houve um rompimento, teve um problema lá e queimou o gerador. Quando os caras da ABB vieram, eles foram lá na manutenção elétrica perguntar, né? Porque a inspeção era feita só visual, tirava a tampa, verificava, fazia o migué, né?
Aí o cara fez aí teve que trocar, se não me engano, foi 4 pares de polo do rotor do gerador. Mas entendam bem, eu não estou dizendo que a recomendação do fabricante não vai ser seguida. Ela vai, mas de uma maneira diferente que eu vou explicar aqui. Tá? A outra maneira de eu determinar é através de minha experiência. Pô, às vezes eu tenho um problema em que isso não está previsto em manual, não está previsto em nada, mas eu sei. Purga, vamos pegar um exemplo de uma purga. Eu não tenho uma purga. Exemplo, aquele balão de ar comprimido que fica lá dentro da sala de máquina. Quando eu fui fazer minha Honda, eu acho que ele tinha uma purga automática antigamente, mas não estava funcionando, estava jogado lá do lado. Se vocês lá na operação não estiverem lá indo, né, com intervalo X, drenar aquilo lá, vocês vão estar levando ar para a instrumentação e isso é um perigo. Mas vocês vão lá. De quanto em quanto tempo? Eu mesmo agora. Eu acho que toda a roda que eu vou na sala de máquina eu dreno. Então isso é a experiência de vocês que mostrou que vocês têm que drenar de Na uma verdade, eu tinha um hora. sério problema disso aí também. De válvulas que não tem problema. Ok? Então foi baseado na experiência. Só que isso é muito caro, gente. Aí veio a manutenção preditiva, que diz o quê? Ó, eu tenho uma manutenção preventiva marcada na Westfalia, mas antes de trocar qualquer coisa eu vou analisar. Aí o cara vai lá, ela está rodando, o cara vai lá e faz uma análise de vibração. E isso ele desenvolveu uma rota dentro da empresa, colocando todas as bombas, todas as centrífugas, tudo que pode ter efeito danoso da vibração. E nessa ronda, todo mês, ele começa a ronda, digamos, na caldeira, passa lá no Químicos, vai lá na Westfalia, na casa de bombas, e depois vai para o parque de motores, e ele faz a empresa toda todo mês. Então ele está monitorando e ele sabe se o rolamento está para se romper ou não, para se danificar ou não. Ele está analisando a vibração, ele pode analisar balanceamento, ele pode analisar alinhamento de todos os equipamentos da planta. Ok? Quando chegar a 8.000 horas aqui que o cara manda trocar, ele diz, não, eu não vou trocar. A minha bomba lá, ela não tem sinal nenhum de vibração. Quer dizer que o rolamento dela está perfeito. Eu venho analisando, a gente está colocando lá graxa no graxeiro, a lubrificação está perfeita, eu não tenho por que me preocupar. Pode deixar aí que ela aguenta rodar até o dia em que na minha Honda eu pegar uma deficiência. Aí a gente vai ver. Então a preditiva, ela troca, mas baseada em análise. Aí você diz, pô, e por que as pessoas então não eliminam isso aqui e só começam a trabalhar preditiva? Preço. Para você montar uma equipe de preditiva, e é isso que eu estou tentando convencer a diretoria aqui a montar, eu tenho que ter um analisador de vibração, eu tenho que ter um alinhador a laser, eu tenho que ter uma câmera termográfica, eu tenho que ter um boroscópio e um analisador de balanceamento. Que eu posso pegar também com analisador de vibração. Tem uma técnica que eu posso fazer isso. Gente, se eu for comprar isso aqui, não sai e não comprando top de linha. Isso aqui não sai por menos de 800 mil reais. Aí é onde está o problema, em convencer a empresa que eu vou gastar 800 mil reais para comprar 5 equipamentos. Só que isso aqui a médio e longo prazo vai me dar um retorno monstro quando eu deixar
de seguir recomendações de fabricante que só quer ganhar dinheiro em cima de você, tá? E começar a trabalhar baseado nisso aqui. Daí também tem que ter pessoas especializadas, né? Mas, Treinamento. Paulo, Treinamento. mas isso é com relação a determinado tipo de equipamento ou para todo o equipamento? Por exemplo, você não pode também fazer uma preditiva numa seção quente, numa turbina, né? Pode. O que é que você vai fazer? E para isso eu tenho isso aqui, filho, ó. Horoscópio. Ah, mas aí, por exemplo, no caso da GEC, ela dizia assim, não, tanto tempo tem que fazer, se não fizer, não tem tipo garantia. Não. Veja bem. Vamos falar de tudo. Vou falar do que eu entendo. Eu não gosto de falar muito do que eu não entendo, não. Turbina. As manutenções de uma turbina heavy duty é 8 mil, 16 mil, 24 mil, e aí você vai somando 8, tá? 32, 40 mil e 48.